Olá, aqui é a professora Erika Clemente, eu sou personal trainer há mais de 20 anos e sou especialista em mecânica do exercício, tá? Com formação pelo RTS, e também sou a criadora do método P30M, que é um método voltado para fazer você treinar em somente 30 minutos, mas não somente em 30 minutos, não é só isso o benefício, né? Não é somente o treino curto, mas também o treino realizado de forma correta, através do uso da mecânica do exercício. E hoje eu vou abordar um pouco a mecânica do abdominal. Existe uma polêmica muito grande e a toda hora surgem novas formas de fortalecer o abdômen, tá? E, inclusive, ultimamente se fala muito no vácuo abdominal, né? Que é aquele enxugamento, digamos assim, do abdômen, né? Aquela forma de contrair o abdômen, de empurrar ele para dentro. Então, eu queria falar um pouquinho. Eu vejo muitas pessoas atribuindo inúmeros benefícios, né, ao vácuo abdominal, inclusive da redução da diástase, e eu queria provocar uma reflexão. Será mesmo que é o vácuo que vai favorecer essa aproximação, né, das paredes abdominais? Será mesmo que você deve investir tanto tempo fazendo vácuo? Será que você não deve aprimorar o teu olhar? Então, eu quero que você pegue aí o seu óculos, limpe as lentes do seu óculos, tá? Ó, limpa, para que você consiga enxergar junto comigo. Então, eu vou até colocar o meu óculos, porque eu fiz algumas anotações, tá? Como eu falei anteriormente, eu sou especialista na mecânica do exercício pelo RTS. E por que que eu escolhi a mecânica do exercício? Porque a mecânica, ela é uma ciência objetiva. O nosso corpo, ele é um sistema repleto de alavancas e que recebe a influência do meio externo, da gravidade, a influência das distintos aparelhos, né, que nós usamos para fortalecer o corpo, polias, halteres, caneleiras, né? Então, tudo isso gera um impacto distinto no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo possui articulações distintas que possuem um funcionamento específico, né? Um funcionamento do abdômen, ele tem uma característica distinta do funcionamento do cotovelo, mas ambos geram contração para que sejam fortalecidos, né? E aí, o que acontece? O músculo, ele é ligado aos ossos pelos tendões, que a gente chama de tecido conjuntivo. Eu espero me fazer entender, porque é importante que você entenda, que você pense junto comigo, que você, como eu falei, limpe os seus óculos, aprimore aí o seu olhar. Então, vamos lá. Pensa comigo, tá? A contração, para ela acontecer, ela precisa gerar uma aproximação dos pontos de fixação do músculo. Então, vamos lá. Vou pegar o exemplo do transverso. O transverso é como se fosse um cinto que está ao redor da parede abdominal. As fibras dele são assim, nesse sentido, horizontal, tá? Então, para que a gente gere contração nessa região, eu preciso fazer, né? Eu preciso empurrar o abdômen para dentro. Vou empurrar ele para dentro, tá? Só que, o que acontece? O transverso, ele é uma musculatura extremamente profunda, tá? E o tecido contrátil dele é muito pequeno. Boa parte do que compõe o transverso é formado de tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? É o tendão que liga o músculo ao osso. O tendão é ele que vai fazer com que a contração aconteça, tá? Por quê? Porque ele vai aproximar os dois pontos de fixação, tá? Então, ó, o reto do abdômen, ele é aqui entre as vértebras e vai até o púbis. Para que a contração aconteça, eu tenho que levar ou daqui para lá ou de cima para baixo. Eu tenho que aproximar esses dois pontos. E aí eu te pergunto, qual é a menor distância entre os dois pontos? É uma linha reta. Então, para que a contração aconteça, eu preciso promover essa junção desses dois pontos através do favorecimento de uma linha reta. Por isso que a contração do vácuo, ela gera
esse movimento, né, de aproximação, porque se as fibras estão aqui, eu tenho que aproximar os dois pontos. E quando eu faço a flexão do tronco, eu aproximo as vértebras do pubis, ou se eu fizer o infra, que é aquele movimento de trazer os joelhos contra o peito, eu trago a pelve em direção às vértebras, tá? E aí, o que é que eu quero que você pense comigo? Vamos lá, você concorda comigo que você entendeu, né, na verdade, que a contração, para que ela aconteça, eu preciso gerar a aproximação dos dois pontos de fixação do músculo, ok? Então, vamos lá, o bíceps, para que eu consiga contrair o bíceps, ele tá fixado no cotovelo e aqui no ombro. Então, eu tenho um músculo, para que a contração aconteça, ó, eu vou fazer esse movimento, que aí eu vou levar, tá? Eu vou encurtar essa distância, né? Favorecendo aí essa linha reta, tá? Quando ele se contrai, você tá vendo aqui, ó, ele vai para fora, tá? A musculatura, ó, ela salta, né? Para fora. E aí eu te pergunto, por que que com o vácuo é diferente? Como é que a contração do vácuo vai acontecer com o abdômen sendo empurrado para dentro? Será mesmo, né, que isso procede? Porque vamos lá, tudo bem, eu vou aproximar as fibras, tá? E aí o que é que acontece? Eu vou promover um encurtamento do transverso, mas o transverso ele tem pouco tecido contrátil. Aí eu perco lá um maior tempão empurrando o abdômen para dentro, quando de repente o benefício é super pequeno, porque tanto o transverso como o reto do abdômen, eles se fundem no mesmo canto, lá no pubis. E quando eu faço a flexão de tronco, eu consigo tanto a ativação do reto como do transverso. Por quê? Porque na hora que eu realizo o movimento, eu estou também puxando aqui as fibras do transverso que se inserem, que se fundem, tá? Lá no pubis. E aí tem um outro porém. Quando eu pego uma pessoa que tem um abdômen protuso para fazer o vácuo, o abdômen protuso, aquele abdômen mais evidente. A gente falou de linha reta. Será que eu vou conseguir promover uma linha reta num abdômen protuso? E a outra, aquela pessoa que tem o abdômen, digamos assim, ok, né, que não é muito protuso. Quando ela empurra ele para dentro, aquela linha reta não vai ficar reta, ela vai ficar frouxa, ela vai ficar negativa, certo? Então, eu tenho que entender que muitas vezes, né, eu vou ficar nessa tentativa, né, de promover essa linha reta, né, empurrando o abdômen para dentro, mas na verdade eu vou estar afrouxando aí o comprimento contrátil, certo? Então, eu preciso entender que quando eu tô aproximando, certo? O transverso, eu tô alongando o reto. E a gente já viu que ao contrair o reto, eu vou impactar positivamente não só o reto, como eu vou acionar também o transverso, tá? E cada vez que o reto abdominal ele se contrai, ele traciona o transverso também, mas o contrário não acontece. Quando eu traciono o transverso, eu interfiro pouquíssimo no reto. E aí, ainda tem um outro porém. A diástase, que é aquele afastamento, por incrível que pareça, né, para surpresa de muitos adeptos do vácuo, a diástase ela não acontece no transverso. E aí eu te pergunto, você ainda está fazendo vácuo, esperando que a tua diástase diminua? Será que não é melhor você rever os seus conceitos, você limpar um pouquinho a lente do teu óculos, tá? Porque a diástase acontece no reto abdômen, tá? No reto abdominal. Então, as fibras contráteis do transverso, elas param antes de chegar na diástase, antes de chegar aqui na frente da barriga, certo? A gente precisa potencializar esse fortalecimento, tá, do abdômen com inúmeras estratégias. E entre elas é eu fazer a escolha correta do exercício,
certo? Com a técnica adequada, a velocidade adequada, o implemento adequado. Então, não é somente empurrar o abdômen para dentro. Então, se eu fosse você, eu parava um pouquinho de seguir certas linhas, digamos, de condutas padronizadas, que são disseminadas muitas vezes pela internet, e apostava em linhas mais sérias, linhas que têm um respaldo maior, para que de fato você consiga tirar melhores benefícios do fortalecimento desse abdômen. Não estou aqui dizendo que o vácuo ele não vai formar, não vai ajudar nesse fortalecimento, vai, porém lembra que será que o tempo destinado ao vácuo vale tanto a pena assim, se o tecido contrátil dele é muito pouco e se a diástase não acontece no transverso e sim no reto? Espero ter deixado essa pulguinha aí, não sei se me fiz entender, tá? E compartilha aqui esse vídeo se você achou interessante e me fala o que você quer saber mais sobre o abdominal e sobre o fortalecimento do abdômen, tá? Fica aqui a minha dica de que você pode treinar rápido, em 30 minutos, de que você pode treinar com segurança, mas, por favor, escolha o exercício adequado, escolha um programa de exercícios sério, tá? Um beijo!